E aí, pessoal, tranquilo? De volta então aqui com o nosso estudo no direito do consumidor. Hoje nós vamos falar sobre a aplicabilidade das normas protetivas ao consumidor. Nossa aula de número 3. Tá? Dando continuidade aqui, nós vamos falar hoje em que momentos que se aplicam as normas protetivas da relação de consumo, em que momentos se aplicam o Código Civil. Porque eu sempre digo, né, para os meus alunos, antes de você começar a aplicar as normas, primeiro você precisa saber quais normas que são aplicadas a cada caso concreto. E por vezes, em alguns concursos, se cobra muito isso, né? Você então tem que partir dessa premissa e saber se aplica ou não as normas protetivas. E é que a gente vai entender hoje, a gente vai estudar hoje na aula de número 3, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Para dar início aqui, eu quero trazer então um caso hipotético. E vocês vão analisar esse caso hipotético e vão me dizer se aplica ou não a relação as normas protetivas do consumidor, tá? Você vai me dizer se trata-se de uma relação de consumo ou não. Então vamos lá. A situação é o seguinte: imagine, por exemplo, que uma determinada pessoa quer comprar algo pela internet, um carro, por exemplo, um automóvel, né? Então ele quer comprar um carro, ele tinha várias opções, ele poderia ir numa concessionária, numa garagem, só que ele optou em comprar pela internet. Então ele começou a fazer pesquisa na internet para ver se achava o carro que lhe interessava. Aí ele entrou no site lá, vamos pôr aqui, por exemplo, OLX, né? Temos diversos sites aí, vamos supor que ele entrou no site OLX, fez uma pesquisa na região dele, pesquisou o tipo de carro que ele queria, os preços que tinha, o ano, ele queria um carro seminovo. Ele conseguiu achar então uma pessoa que mora perto da residência dele, o carro estava em boas condições, né? Ela foi a única proprietária do veículo e ela desejava inclusive vender esse veículo porque ela quer comprar outro mais novo para ela. Ela, vamos supor aí que é uma profissional, uma dentista, por exemplo, que usa o carro para uso particular, deseja comprar outro carro e quer vender o carro, anunciou lá, e aí acertaram tudo, fizeram um contrato lá de compra e venda do veículo, houve a transferência no Detran, houve a transferência de titularidade do veículo, tudo bem, tudo certinho, tal. Ele começou então a usufruir do bem. Só que acontece que com o tempo ele percebe que o carro então, ele com 6 dias, vamos por 6 dias de uso, esse carro começa a sair fumaça do motor. Ele percebe que é um carro que esquenta muito. Ou seja, havia um vício oculto que ele não sabia. Vamos supor até que a vendedora sabia desse vício e ocultou dele. E não falou para ele que tinha esse vício, então ele não sabia. Ela dizia que não tinha nenhum problema. E havia esse problema sim, esse problema tinha sido inclusive, é um problema que já havia ao momento em que ele havia comprado. E aí, eu pergunto para você, nesse caso específico, toda essa situação hipotética que nós geramos aqui, o que você acha que se aplica a esse caso concreto, né? Será que se aplica às normas de relação de consumo? Será que o Código de Defesa de Proteção ao Consumidor, a Lei 8.078 de 90, será que ele vai ser aplicado aqui? Ou seja, será que ela vai se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor? Essa relação jurídica está abarcada por qual tipo de legislação? Tá? Pois bem, aí eu pergunto, vai incidir então o que aqui? O Código de Defesa do Consumidor ou vai incidir o Código Civil? Bom, para você saber qual dos dois vai se aplicar aqui a esse caso concreto, é importante você saber se trata de uma relação de consumo ou não. Tá? Se for uma relação de consumo, então você aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se não for uma relação de consumo, você aplica então o Código Civil. Tá? Então, da análise aqui, nós podemos então constatar não há relação de consumo. Por quê? Porque não existe a figura do fornecedor e, portanto, não há também a figura de consumidor. Trata-se, então, de relação jurídica entre pessoas iguais. Logo, aplica-se o Código Civil. Observe o seguinte, essa vendedora aqui, ela não figura como fornecedora. Por quê? Porque ela não tem, por habitualidade, vender veículos. Ela não é vendedora de veículos. Nós até falamos que ela era uma profissional autônoma, que ela era uma dentista, não foi isso? Falamos no começo. Então, ela não trabalha, ela não vive disso, ela não vende para ter lucro. Ela não vende, ela não tem essa atividade habitual e econômica de vender veículos. Não, ela tinha um veículo particular, anunciou no site, o comprador se interessou e houve então uma venda, uma compra e venda entre pessoas, entre particulares. Nós não falamos aqui que existe uma relação jurídica que está abarcada pela relação de consumo, mas sim uma relação jurídica abarcada
pelas regras contratuais do Código Civil. Diferente seria se ele tivesse ido em uma concessionária qualquer. Se ele tivesse, ao invés de ter optado por fazer uma pesquisa junto à OLX, se ele tivesse ido a uma concessionária, seria diferente, porque a concessionária, ela tem uma garagem, por exemplo, elas são fornecedoras. Elas fornecem aquele produto, né, com a finalidade lucrativa e com habitualidade. Então são fornecedores. Agora, nesse caso hipotético aqui, não. Não se trata de relação de consumo. Ah, professor, poxa, pois eu achei que ia aplicar então o CDC por esse vício oculto. Não, aqui a gente está aqui, então, no âmbito civil, trata-se, na verdade, não de um vício do produto aqui, na verdade, como se diz lá no CDC. Trata-se aqui de um vício redibitório, que é um vício oculto da coisa tratada lá no Código Civil. Olha que legal, né? Então, para você saber qual que é a primeira coisa, gente, antes de tudo, antes de você definir o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é um produto, o que é serviço, as regras, responsabilidade, tudo, antes de você aplicar qualquer coisa dessa, antes de você iniciar o estudo da relação de consumo, você primeiro precisa saber se se trata de uma relação de consumo ou não. Então perceba o seguinte, é relação de consumo? CDC. Não é relação de consumo? Código Civil. Porque é o seguinte, o Código Civil ele trata da igualdade entre as partes. Então você observa aqui que as partes, quando houver uma igualdade de força entre as partes tiverem a mesma força na relação jurídica, então aplica-se o Código Civil, porque ele foi feito para relações jurídicas entre pessoas que têm a mesma força. Já lá no Código de Defesa do Consumidor, existe uma desigualdade entre as partes. Uma das partes é mais forte do que a outra. Pessoal, quem é mais forte? O fornecedor é mais forte que o consumidor. Então, existe uma desigualdade de forças, CDC. Existe uma igualdade de forças, Código Civil. Tá? Igualdade de forças, Código Civil. Desigualdade de forças, Código de Defesa do Consumidor. Bom, e como nós chamamos essas partes nessa relação jurídica? Quem são as partes nessa relação jurídica? Aí temos o seguinte, no Código Civil, como são pessoas que possuem a mesma força, nós chamamos simplesmente de contratante e contratada. Então, o contrato, regido ali pelas normas do Código Civil, chamamos de contratante ou contratado. É claro que a depender da espécie de contrato, você vai ter nomes específicos. Como, por exemplo, na locação você tem lá a figura da locadora e locatária. No mútuo, contrato de mútuo, você tem lá a figura do mutuante e da mutuária. No contrato de comodato, você tem a figura do comodante e do comodatária. Então, esses são nomes que são dados às partes contratantes aqui na relação jurídica civil. Agora, quando falamos aqui do CDC, como possuem forças diferentes, você tem uma parte mais forte do que a outra, aí nós chamamos de fornecedor e consumidor. Pessoal, mas eles também são contratantes e contratados? Também. São contratantes e contratados. Mas só que aqui, especificamente, nós chamamos de fornecedor e consumidor porque são contratantes que possuem forças diferentes. É o fornecedor a parte mais forte da relação jurídica. Consumidor, a parte mais fraca da relação jurídica. Tá, vamos falar agora, pessoal, de uma coisa muito importante, que é a respeito da cadeia produtiva. Tá? O que é a cadeia produtiva? É todo aquele caminho que o produto ou o serviço percorre até chegar ao destinatário final. Vamos pegar, por exemplo, um automóvel. Antes do automóvel chegar para o destinatário final, para o consumidor final, é claro que ele vai passar por diversos processos, vai passar por uma cadeia produtiva, a necessidade dele ser produzido. E essa produção, é claro que vai, por exemplo, envolver aqui, olha, diversos fornecedores. Aqui coloquei fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Então, por exemplo, um fornecedor vai fornecer peças, o outro fornecedor vai fornecer pneus, o outro vai fornecer lanternas, o outro vai fornecer estofado, o outro vai fornecer lâmpadas, o outro vai fornecer airbags, o outro vai fornecer óleo e assim por diante. Olha só que diversos fornecedores diferentes vão fornecer para uma indústria, para uma fábrica, diversos insumos, tá? Aí nós chamamos de relação de insumo, por quê? Porque, na verdade, aqui nós não falamos relação de consumo, porque ainda não chegou ao destinatário final. Tá? Então, aqui nós chamamos de relação de insumo. O que são os insumos? Insumos, então, são essas matérias-primas necessárias para a produção ali do produto ou para a realização do serviço. Então, essa relação de insumo aqui, professor, por exemplo, quando esse fornecedor aqui, A,
vende, por exemplo, pneus para uma fábrica. Nesse caso aqui, nós temos uma relação de consumo? Não, temos uma relação de insumo. Uma relação de insumo. E nessa relação de insumo, é aplicado o CDC? Não. Não é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Não é. É aplicado, então, o quê? Os vão ficar sem proteção? Não. Aplica-se o Código Civil. Aplica-se o Código Civil. Não temos a figura aqui de fornecedor e consumidor. Os dois são fornecedores. Os dois fazem parte ainda da cadeia produtiva. Nós ainda estamos na cadeia produtiva. Inclusive, no início da cadeia produtiva. Então, nós falamos aqui da figura do consumidor intermediário, não do consumidor final. Falamos do consumidor intermediário, dentro dessa cadeia produtiva. E aí você tem aqui todo o processo dessa cadeia, né? Então os fornecedores vão fornecer aqui insumos para a fábrica. Essa fábrica então vai produzir, vai fabricar, vai estocar esse produto. Esse produto então vai ter uma montagem, vai pegar todos esses insumos e vai então ter uma montagem. Depois de todo esse processo, de toda essa cadeia, ele vai para um depósito, o produto é finalizado, vai para um depósito. Depois do produto acabado, finalmente então, ele vai então lá para os armazéns centrais, depois vai para o varejo, distribuidor, até o momento que ele chega aonde? Bem aqui, no consumidor final. Aqui, nesse consumidor final, observe, pessoal, que toda essa cadeia produtiva foi para chegar aqui na mão do consumidor final. A finalidade, então, era de que esse produto, esse veículo, chegasse na mão do consumidor final. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai estar se aplicando a todas as relações jurídicas firmadas nessa cadeia produtiva, não. Tá? Como regra, vamos falar agora que tem algumas exceções, mas como a regra é que vai ser só aqui a relação de consumo, vai ser aplicado o CDC só aqui para esse consumidor final. Aí a regra. Vamos falar agora que existe na verdade, pode se adentrar um pouquinho a cadeia aqui, mas é uma exceção. A regra é que seria aqui para esse consumidor final. Então perceba aqui o seguinte, nós temos a relação de insumo, que se aplica o Código Civil, e temos a relação de consumo, que se aplica então o CDC. Tá? Aqui o consumidor final então vai receber o seu veículo depois de passar por toda essa cadeia produtiva. Aqui então é o momento que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Lá também o nosso blog, tem a relação das nossas videoaulas. Inscreva-se também no nosso canal aqui e aperte o sininho para receber a informação de todas as nossas videoaulas. Se gostou, dê um like pra gente, tá? Dá um like aí se você gostou do conteúdo. E os links estão todos aqui embaixo para vocês, tá bom? No mais, a gente se vê então, pessoal, na próxima aula, dando continuidade aqui a esse estudo fantástico que é a relação de consumo, que é o direito do consumidor, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.